Olá amigos, estamos começando mais um Arena Quintal e hoje vamos falar de Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Temos aqui Denis, o Cauê e o Chico Babalu e eu, Eugênio. Hoje não temos o Carlos, mas estamos começando Arena Quintal. Primeiro jogo que vamos falar é do empate do News Old Boys e Corinthians pela Copa Sul-Americana. Corinthians avança, elimina o News. Denis! Primeiramente, um abraço a todos os arentistas aí ligados no Arena. Bom, o Corinthians fez o que dava pro gasto, né? Foi com o time alternativo, se não me engano só o Cássio e o Gil jogaram titular. O Corinthians jogou bem, não jogou mal, não sofreu durante a partida contra o News. Alguns lances de perigo do News Boys, mas o Corinthians foi melhor nos dois jogos. O Corinthians tem evoluído, o Vanderlei Luxemburgo acertou esse time, né? Já são 10 jogos de invencibilidade com 7 vitórias e 3 empates. Time com uma cara nova, O né? Corinthians vem bem. E assim, a gente tem que ressaltar uma coisa, sem o Renato Augusto. Sim. O Corinthians parece estar encontrando alternativas para jogar sem o Renato Augusto. O Vanderlei Luxemburgo já faz um trabalho que começa a avançar. E o Corinthians pega uma sequência que não tinha muito tempo, né? De 10 jogos invictos. Uma boa sequência de vitória. Avança na Sul-Americana sem nenhum susto. Para mim não teve surpresa, o Corinthians melhor nos dois jogos. Avança merecidamente. Cauê, o que você achou desse jogo? Bom, primeiramente, uma boa tarde, boa noite, bom dia a todos que estiverem acompanhando no YouTube, na entrega aqui também no Kawaii e tudo mais, nas outras redes. Eu gostaria de ressaltar nesse jogo do Corinthians a eficácia da defesa do Corinthians, né, que ali foi muito forte, bastante forte em cima do time do News, a qual não conseguiu encontrar muitas entradas, né, na zaga. Também quero ressaltar também o belíssimo trabalho que vem fazendo o Luxemburgo, como foi falado aqui já, com os meninos da base, principalmente com os meninos da base que vem dando uma forte ajuda ao Corinthians. Também o Corinthians nesse jogo ele atuou muito no contra-ataque, né? Se fechou na hora que precisava se fechar, porque o News jogando em casa, precisava do resultado e tudo mais. E o Corinthians soube sofrer no momento certo, na hora certa, e estava jogando nos contra-ataques. Os contra-ataques do Corinthians estavam sendo muito perigosos, porém não teve aquela eficácia, né, na hora de conseguir finalizar a gol. Mas parabéns ao Corinthians pela belíssima passada, né, de fase. E agora é esperar o próximo adversário, que vai ser agora do Corinthians. Legal. Chico Babalu, dá uma palhinha aí pra gente, por favor. Primeiramente, um olá, um bom dia, boa tarde, boa noite e um bom sábado para todo mundo aí. Chico Babalu na área. Falar desse jogo aqui, ressaltar, né, que o Corinthians pegou, pra mim, na minha visão, pegou um time ruim. Pegou um cachorro morto, por assim dizer. Pegou um cachorro morto, time ruim. Foi muito superior. E olha que é o time reserva do Corinthians. O time reserva do Corinthians tem um ataque no News Old Boys no primeiro jogo. Sim. No segundo só foi lá só pra fazer o papel mesmo, só segurar o jogo e jogar no contra-ataque. É isso, esse foi Chico Babalu nos comentários cômicos. O da chavinha, Corinthians classificado merecidamente, né? Merecidamente. Vamos falar de Palmeiras. Chega Palmeiras forte não. para brigar pela Sul-Americana do Corinthians, viu? Sim, Não se enganem não, né? sim. Vamos falar agora de São Paulo e São Lourenço. Copa Sul-Americana. O São Paulo conseguiu a classificação, um jogo difícil, um jogo apertado, porém conseguiu o resultado que precisava. Classificou o Morumbi lotado, uma festa da torcida São Paulina. Parabéns primeiramente ao Corinthians, que passou de fase, e parabéns ao São Paulo também. Cauê! Bom, ressaltar no jogo do São Paulo é que o São Paulo, para mim, em minha opinião, foi assaltado no pleno Morumbi, com mais de 50 mil pessoas ali. A torcida fazendo a sua parte, como de sempre, né, batendo recordes atrás de recordes, né, com popularidade. Mais de e tudo 50 mil pessoas Sim, no Morumbi, presente no jogo do dia de semana. Hein? no Morumbi. É difícil, né, coisa difícil, né, de tocar assim. Dia 7, né? Sim. Horário ruim. Sim, horário 19. não existe. Horário de pico.
Pois é, mas assim, pra mim o São Paulo foi assaltado dentro de campo, tanto pelo lado do juiz, que picotou bastante o jogo, teve bastante falta pro lado do São Lourenço e faltas a favor do São Paulo não existia, bastante cartões amarelos para o São Paulo e a chance muito grande de ter um vermelho pro São Paulo ali era grande, com faltas que não existiam Uma muitas arbitragem vezes. muito ruim, né? Muito fraca. E outra, como é que os caras da Comebol me colocam um cara argentino pra apitar um jogo de Brasil e Argentina? Que é praticamente isso. São Paulo e News Old Boys tinham argentino com o time São brasileiro. Lourenço. Sim. São Lourenço. Isso, desculpa. E São Lourenço. E assim, e o árbitro argentino não faz sentido. O cara, lógico que ele ia favorecer, né, enfim. Mas pra mim é horrível a atuação do árbitro ali. O São Paulo foi um time muito bravo, um time com raça, com vontade. Ao contrário dos últimos jogos que estava vindo apresentando. Mostrou uma força que tem possibilidade de chegar numa final de Sul-Americana, de conseguir passar também do Corinthians na Copa do Brasil. Porque esse time pra isso tem, o Dorival tá mostrando isso com o seu trabalho. O São Paulo buscou ali o gol logo muito cedo, né? Embora foi nos 40 e poucos do primeiro tempo ainda. Porém, o São Paulo só tá buscando o jogo. O São Lourenço teve uma oportunidade logo no começo do jogo, com a chute na trave, com um baixinho ali muito bom do São Lourenço. E, porém, os caras só se defendeu. O São Paulo foi pra cima. Era inevitável, uma hora ou outra ia sair o gol. Saiu o gol com o Caleri e logo no segundo tempo um golaço, né? Um golaço do São Paulo ali com o Nestor fazendo uma belíssima jogada e o Luciano acertando ali o gol. Mas parabéns ao São Paulo. Chico Babalu, um golaço do Caleri, hein, cara? Que pancada seca e violenta. De cabeça. De viu? cabeça. Né? Ele tá falando, né? Chico Do Babalu. Luciano. Tá, não posso falar desse jogo aí. Não sei não. O que eu entendo, o São Paulo foi só pra fazer o dever de casa mesmo, né? Mostrou que aqui é Brasil, né? Não é Argentina, né? Que é Brasil, jogou muito. Fora, né, o árbitro, né, que fez as coisas dele, né? Fez as coisas erradas, os cartões amarelos, as faltas, como já ressaltou aqui o nosso amigo Cauê. A festa da torcida, como sempre, a torcida do São Paulo sempre empurrando o time, motivando o time. E eu tô impressionado porque eu achei que o São Lourenço ia passar por ser um time chato, né? Por ser um time raçudo, um time argentino. Mas eu percebi mesmo que o São Paulo entrou para jogar a bola, não foi para brincar. Sim. E finalmente saiu com a vitória, né? Merecida, né? Já São Paulo estava alguns jogos de um jejum de vitórias. Né? É isso, Chico Babalu? Vamos lá, Denis. São Paulo, vitória maiúscula, né? Sim, só vou discordar algumas partes do Cauê. É o seguinte: São Paulo foi melhor no segundo jogo, no primeiro não. Mas no segundo jogo foi melhor, mereceu a classificação, mas temos pontos a corrigir no São Paulo. Primeiramente, parabéns à torcida, recorde de quartas de final da Sul-Americana, público mais de 51 mil, oitavas, público mais de 51 mil, numa quinta-feira 19, a gente sabe que é complicado, muita gente saindo do trabalho. Mas, falando do jogo, se o São Paulo toma aquele gol que a bola pegou na trave, que foi uma sorte, dificilmente a gente sabe que o São Paulo passaria. Em questão de arbitragem, a gente acompanha futebol há muito tempo aqui, mais eu e o Eugênio, sabemos que campeonatos de Libertadores Sul-Americana não é qualquer falta que é marcada. O jogo corre. Não é qualquer... E a gente vai ter um exemplo quando a gente for falar da Libertadores. Não é qualquer coisa que é marcada. Então não confundam Sul-Americano e Libertadores com brasileiro. Eles não marcam qualquer falta. Em times brasileiros, rotina. Rotineiramente. São, não vou dizer assaltados, né, mas prejudicados, né, pela arbitragem. Ainda mais com o time da Argentina. A gente sabe que a Comebol costuma favorecer esses times. Então, assim, não dá para reclamar muito disso. Então, acho que a gente tem que separar isso e exaltar a vitória do São Paulo, a classificação. O São Paulo vinha de 5 jogos sem nenhuma vitória. Caiu bastante no Brasileiro, já tinha o peso da Copa, porque aí eu pergunto pro torcedor de São Paulo, se não passasse do São Lourenço, será que os caras já não iam pegar no pé do Dorival? Pô, com certeza. 5 jogos sem ganhar, agora perde para esse time, cai nas oitavas, já não ia prestar. Então a gente vai ter que colocar o pé no chão. Ainda eu falava aqui no começo da temporada que São Paulo era um time estranho. Hoje, em alguns programas eu tenho falado, São Paulo encontrou o padrão? Encontrou.
Mas eu também disse uma coisa. Você não acha que o Corinthians encaixou melhor que o São Paulo agora? Encaixou? Prova isso. Prova isso. Tanto é que a pontuação de São Paulo e Corinthians hoje no Brasileiro já não está tão distante. Né? Se não me engano, são 4, 5 pontos. E a gente tem que destacar uma coisa. Acho que uns 2 ou 3 arenas atrás eu falei o seguinte. Vamos ver o São Paulo como o negócio começar a funilar, né? Quando vem oitava, jogo atrás de jogo. E a gente viu que o São Paulo caiu de rendimento. Caiu de rendimento. Tá jogando mal, não é que tá jogando mal, mas é natural, é oscilação. O São Paulo hoje tem um time pronto? Tem. Tem um elenco? Não tem um elenco, né? Porque se você tem substituto pro Caleri? Não tem substituto pro Caleri. Tem um substituto pro Rafael? Não tem substituto pro Rafael. O Jandrei não é? Não é. Hoje a altura do Rafael não é. Apesar do Rafael ter falhado em alguns jogos, e eu acho que falhou, principalmente contra o Atlético Mineiro naquela bola do Hulk, acho que ele falha. Mas ainda é um bom goleiro, que está dando conta do Ricardo no São Paulo. Mas São Paulo tem que começar a tomar cuidado. Agora as quartas de finais são times mais fortes. Então a gente tem que parar de ver isso de arbitragem. E o São Paulo tem que começar a concentrar um pouquinho mais. E eu percebi o São Paulo um pouco nervoso durante algum tempo do jogo. Aquela ansiedade que saiu mesmo. Sim. É como se, né, se já tivesse aquele peso, né? Pô, 5 jogos sem ganhar, a gente precisa ganhar de qualquer jeito. E tinha mesmo. E ganhou. Mereceu a classificação? Mereceu. O São Paulo está nas quartas por merecimento. Mas, ó, tem que tomar cuidado. São Paulo tem que tomar cuidado e abrir o olho. Chegou o Lucas, baita contratação, vai dar certo. Rames Rodrigues, eu já tenho minhas dúvidas de como ele vai se comportar. Vai vingar ou não? Porque é um jogador que não joga há muito tempo, a gente não vê o Rames. Muita gente fala do Rames como aquele jogador de 2014. A qualidade ele tem. Não, sim. Qualidade ele tem. Sim, de camisa 10. Isso é inevitável, isso é... Discutível, né? Não é discutível. É indiscutível. É indiscutível. O Rames Rodrigues é um clássico camisa 10. Mas o que a gente tem que entender uma coisa, o Rames não que patamar tá o futebol dele, né? Sim, não é aquele cara de 2014, isso já faz quase 10 anos, né? Então o Lucas, sim, o Lucas é uma realidade, ele joga muito, ele mostrou isso contra o Atlético, foi bem, mas o São Paulo tem que tomar cuidado em algumas coisas. O São Lourenço não é um time melhor que o São Paulo, não acreditava que o São Paulo fosse perder para o São Lourenço, mas acho que era um jogo que dava para ganhar um pouquinho mais sossegado, e com menos ansiedade. São Paulo perde muito gol, né? Sim, é um time que cria muito. Cria muito e não consegue transformar essas criações, todo esse volume em número de gols. Sim, exatamente. E isso pode custar caro pro São Paulo, principalmente nas Copas, né? Então o São Paulo precisa tomar cuidado, mas mereceu a classificação do São Paulo. Vamos lá. A Arena Quintal vai fazer um intervalo e volta já. Arena Quintal. Valeu.